Olá, boa tarde. Hoje vamos então deixar aqui algumas dicas para o caso de estar a pensar em adotar um animal, receber um animal na sua família. Algumas dicas que são importantes e algumas coisas em que deve pensar antes de dar esse passo. Portanto, fique connosco, vamos já dar aí essas sugestões de seguida. Olá, o meu nome é Filipe Guilherme, sou médica veterinária na Sente Serviços Veterinários e hoje venho então conversar aqui um bocadinho convosco sobre aquilo que devem pensar antes de trazerem um animal para a vossa família, porque existem algumas coisas que nós temos que pensar e por vezes não pensamos e depois temos problemas no futuro. Então, a primeira questão que deve fazer antes de tomar uma decisão é se de facto está preparado para assumir a responsabilidade de ter um animal ao seu cuidado. Porque ter um animal ao nosso cuidado é para a vida. Portanto, não é para ter o animal só durante o tempo em que ele é pequenino, fofinho e que é tudo muito bonito. É um verdadeiro desafio, é uma companhia para a vida e vai haver altos e baixos. Portanto, tem que perceber se de facto está preparado para assumir essa responsabilidade e para lhe garantir todos os cuidados que ele vai necessitar durante toda a sua vida. Depois lembre-se que quer cães, quer gatos, não vivem muito pouco. Quer dizer, na realidade, na ótica de tutora, para mim, vivem muito pouco. Eu gostaria que vivessem muito mais. Mas o que eu quero dizer é que não vivem como, por exemplo, o tempo que vive um hamster. Se um animal for saudável, ele pode viver 12 ou até mesmo 20 anos. Eu já tive pacientes com 21. Portanto, são muitos anos. É uma vida. É um parceiro que vai estar ali para a vida. Portanto, isso é algo que também tem que se perguntar. Se está disposto a assumir essa responsabilidade durante este tempo todo. Portanto, não adote a pensar que vai ser só por meia dúzia de anos. Provavelmente não vai. E esperemos que não seja. Tem que estar preparado para uma longa temporada que aquele animal vai pertencer à sua vida e à sua família. Faça, portanto, um scan à sua vida. Tente perceber se tem espaço para introduzir o animal, se tem espaço para lhe conseguir dar atenção, se tem espaço para conseguir dar os cuidados todos que ele necessita. É outra coisa que tem que ver. Se tem, que tipo de vida é que você tem e se cabe um membro extra nessa vida que tem e se consegue abdicar de alguma coisa, porque para todos os efeitos nós muitas vezes temos que abdicar de algumas coisas em prol deles. Portanto, isso é outra coisa que também tem que ter na sua mente, porque pode haver momentos em que existe aqui que se abdica de algumas coisas para garantir que eles têm uma melhor qualidade de vida. Depois tente perceber, ok, estou pronto para assumir esta responsabilidade, consigo garantir toda a segurança e o cuidado com o meu animal e há espaço para ele na minha vida. Perfeito, já estamos aqui a cumprir a checklist. Agora, tente perceber o que é que será melhor para si, um cão ou um gato. Eles são diferentes. Não caiam na ideia de que há um gato, está ali o gato e eu não tenho que me preocupar com ele. Isso é uma ideia errada. O gato precisa de atenção, da mesma maneira que o cão precisa de atenção. A diferença é que geralmente os cães são mais exigentes e o gato muitas das vezes não vai à rua, portanto nós conseguimos tratar tudo dentro de casa. Se está a pensar em adotar um cão, lembre-se que vai haver dias de chuva, vai haver dias de frio, vai haver dias em que se calhar não se sente tão bem ou está engripalhado, mas ele continua a precisar de ir lá fora fazer as suas necessidades. Portanto, isso é outra coisa que tem que pensar, se está disposto a fazer isso, ir à noite, dar aquela voltinha numa noite de inverno, mas de facto essa será se calhar a maior diferença do cão para o gato, aliado depois à questão de haver das férias, os cães têm as opções dos hotéis e fins, os gatos também têm, mas geralmente eles beneficiam de ficar na própria casa em vez de andar a saltitar de um lado para o outro, porque eles podem muito estressar com a mudança de ambiente. Portanto, se optar por um gato,
saber se tem alguém que possa vir cuidar dele quando vai de férias, ou se lhe acontecer alguma coisa, se alguém cuida do seu cão ou do seu gato, perceber que animal é que se calhar se adequaria mais ao seu estilo de vida. Um cão ou um gato? Isso é o passo seguinte, tentar perceber. Depois deve ainda garantir bons cuidados de saúde, tem que assegurar os cuidados de saúde do animal que vai receber. Deve assegurar ainda uma boa alimentação, porque uma boa alimentação igual a menos idas ao veterinário, que basicamente é o que nós queremos, e que eles estejam saudáveis por mais tempo possível. E depois todos os cuidados de socialização, educação, de atenção, porque educar um animal exige tempo, exige paciência, há dias que são um bocadinho mais complicados ou desafiantes do que outros, mas faz parte do crescimento. Portanto, isso também tem que pensar em garantir estas coisas todas. O que é muito interessante é fazer uma almofadinha financeira. Também será uma boa opção, porque embora nós sabemos eles passam todos pela fase do protocolo de vacinação inicial, desparasitações, internas e externas, esterilização em muitos dos casos, ou castração, e depois uma chatice ou outra que acontece ao longo do ano, mas há chatices que podem ter consequências mais drásticas e com isto aumentar exponencialmente o orçamento que vão ter que gastar com o animal. Se falarmos, por exemplo, de terem um azar de haver uma fratura e o animal necessitar de uma cirurgia ortopédica ou precisar de um internamento porque se intoxicou com qualquer coisa, ou um atropelamento, ou uma queda da janela. Bom, todas essas coisas são episódios que depois acabam por aumentar grandemente os gastos que aquele animal vai ter. Portanto, pode ser muito interessante ter o pote do cão ou o pote do gato, em que é colocada uma quantia com frequência e aquele dinheiro só se mexe numa emergência. Se acontecer alguma coisa com a saúde dele, é haver ali um fundo de emergência para conseguirem garantir os cuidados de saúde de todos e garantir que as coisas vão depois a bom porto. E isto é importante porque eu estou a falar aqui um bocadinho desta questão dos gastos, porque isso também deve ser pensado. Se não tiver uma vida financeira estável, não adote. Porque poderá estar a privar mais tarde aquele animal de certos cuidados porque não pode dar. Portanto, aí mais vale não adotar. A adoção é boa, é recomendada, ter um animal é fantástico, no entanto as coisas têm que ser feitas com responsabilidade. E a mesma coisa se tem 2, 3, 4 animais em casa, pondere bem antes de adotar mais um. Porque não vale a pena nós estarmos a adotar em massa se não conseguimos depois garantir os cuidados para os que já temos em nossa casa. Se temos que tirar de uns para dar aos outros, não estamos a fazer um bom trabalho. Portanto, a adoção, sim, e quando eu digo adoção, digo adotar, recorrer a criador, isto depende depois do que quiserem, o que for. Não introduzam um animal na vossa casa se não estiverem financeiramente estáveis e se não puderem suportar despesas daí por diante, porque senão depois as coisas podem complicar. E depois pensem mais duas coisinhas, se quer um animal de raça ou um animal rafeiro, e isto pronto, vai depender depois de gosto pessoal, maioritariamente, portanto é decidir, se quiser um animal de raça vai quase certeza ter que pagar por ele, se for rafeiro há muitos para a adoção sem qualquer custo adicional e está a dar uma nova casa a um animal que precisa de uma família. E depois decida se quer um animal bebê, se quer um animal adulto ou se quer um animal já sénior, porque também existem muitos animais séniores para adoção à procura de casa e de família. Geralmente são os que normalmente não têm tanta facilidade em sair, porque efetivamente a esperança média de vida já está no limite, portanto já estamos a chegar ao final da vida e as pessoas às vezes não querem precisamente por essa questão. No entanto, se quer adotar, mas tem uma vida que é instável e que se calhar daqui a 4, 5 anos pode ter que mudar de zona ou de país, se calhar um animal sénior acaba por ser uma boa opção, porque à partida, dependendo da idade, claro, poderá não ser depois uma complicação no futuro. Isso depois tem que ser analisado caso a caso. E os séniores também precisam de uma casa e também merecem esse aconchego. Portanto, é tentar perceber. Existem vantagens em cada uma das fases. Obviamente, se optar por um animal bebê, vai ter muito mais, entre aspas, trabalho no início, porque tem que educar, limpar, eles não vêm
já de fábrica, digamos assim, todos direitinhos e fazer tudo, senta ou deita ou fica, xixi, cocó, tudo impecável, e o não arranha e é no arranhador e isso não acontece. Portanto, vão ter que ter esse trabalho de educar, e tem um acompanhamento durante toda a vida do animal, também tem muitas vantagens, porque conseguem ver a evolução, é divertido, crescem juntos, a união é diferente, é uma união que dura muito tempo. Se querem um animal adulto, que ainda vai ter muitos anos pela frente e já tem algumas regras, e já sabe como é que se há de comportar em certa medida, ou não, isso depois também tem que ver com a associação, se o animal tem alguma noção disso, se há histórico, como é que ele é a nível de comportamento, se é amiguinho, se não é, se gosta de crianças, se não, porque isto depois é outra coisa. Quando nós adotamos um animal adulto, nós não sabemos o que é que aconteceu para trás, e efetivamente podemos adotar um animal dele, não se dá, por exemplo, com outros cães, e depois se tiver outros cães em casa não vai correr bem, ou com outros gatos, e depois se tem outros em casa também não vai correr muito bem. Portanto, tentar perceber que fase da vida será mais adequada, porque adotar um adulto tem a vantagem de não ter que ter aqueles cuidados todos de ensinamento e afins. Na maioria dos casos eles já se sabem comportar. Portanto, obviamente cada caso é um caso e tem que falar com as pessoas que tiverem um animal para adoção e perceber o que é que efetivamente aquele animal sabe ou não sabe fazer e que regras é que vai ter que lhe ensinar. Mas, assim, geralmente já não tem aquela fase toda da infância. Portanto, é verem, é pensarem. Quando pensarem em adotar ou adquirir um animal, pensem nisto tudo. Se têm capacidade para o fazer, se estão dispostos a assumir um compromisso que vai ser para a vida, o que é que se adequa mais ao vosso estilo de vida? Cão, gato, se querem de raça, se querem rafeiro, se têm uma almofada financeira, porque poderá ser necessária numa eventualidade. Acidentes acontecem, infelizmente. Não adotem animais a pensar que não, com o meu não vai acontecer. Estejam preparados, porque acontece. Acontece connosco, portanto com eles não é diferente. E depois, se quer um animal bebê, se quer um animal adulto ou se quer um animal mais sénior. Se tiver alguma dúvida, também pode sempre falar connosco. Ou se tiver já algum veterinário a acompanhar algum dos seus animais, converse também com ele para perceber o que é que pode fazer e o que é que será melhor ou não, principalmente quando falamos de fases de vida do animal, se deve adotar um animal mais velho ou não, ou se deve adotar um cão ou um gato, ou se deve escolher uma raça ou não. Falo com o veterinário, como nós estamos cá para ajudar. E pronto, e hoje era esta a dica. E vemo-nos amanhã.